Já imaginou ter acesso à sonoridade das principais marcas do mercado do áudio, como Neve, Chandler, API, tudo num formato compacto? Hoje a gente vai falar do formato 500 da API. Oi gente, eu sou Pablo Moreno Pires. Até a década de 70, se você quisesse a sonoridade da API na sua gravação, você tinha que ir até um estúdio que tivesse uma console API. O que a API fez na década de 70 foi simplesmente criar essa Lauschbox aqui, que permite que a gente simplesmente encaixe os módulos de uma maneira muito fácil. Opa, deixa eu encaixar aqui para vocês verem. Décadas depois, vários fabricantes adotaram o formato 500. Eu entrei no sistema 500 pela facilidade de trazer de fora o equipamento. Então, pense o seguinte, a Lauschbox tem um tamanho, essa aqui de 6 slots, tem um tamanhozinho, é pesadinho, mas, cara, olha o tamanho disso aqui. Eu tenho uma mão pequena, certo? Eu sou um cara pequeno, tenho 1,69 m. Olha pra cá. É pequeno, cara, entendeu? Então isso aqui na mala era muito fácil de trazer. Então eu entrei no sistema 500, porque eu queria experimentar equipamento dessas marcas. Eu não tinha acesso. Eu moro num lugar em Salvador, Bahia, que não é um lugar que tem tanta gente que tem acesso a essas coisas. E eu queria experimentar. Então, trazer de fora dessa maneira aqui era muito fácil. E por isso eu entrei no formato. E eu conheci o som de algumas marcas, como API, através desse formato, né? Eu só tive pré-API por causa do formato 500. Eu podia comprar fora do formato 500? Podia, só que era bem mais caro. Comprar um 3124 da API com 4 canais é um investimento, uma pancada maior de vez. Então, para você ir aos poucos fazendo um setup, faz muito sentido investir no formato 500. Esse modelo aqui de Lauschbox que eu estou utilizando é um API 6B. Nele você consegue colocar 6 módulos. Eu tenho módulos aqui, como vocês podem ver, como esse Heritage aqui, ó. É um 1073 Anniversary Edition. Ele tem uma largura que vocês podem ver aqui, ó. Ele ocupa 3 slots. Olha aqui, ó. Se eu fosse encaixar aqui, só isso aqui já ia ocupar 3 slots da minha Lauschbox. Então, quando você opta por esse sistema, você tem a opção de montar de várias maneiras. Esse pré tem um equalizador. Então, aqui eu já tenho um pré e EQ e uso 3 slots. Eu podia adicionar esse compressor aqui da Retro, que é um compressor Varimu, que usa 2 slots, mas é mono. Lembrando, isso aqui é mono, tá, gente? Tanto esse aqui, módulo com 3 slots, quanto esse aqui, que ocupa 2, são mono. Existem, lógico, módulos como esse aqui, que é um compressor estilo SSL da IDS, que é um módulo estéreo e usa 2 slots da Lauschbox. Mas vou dar o exemplo disso aqui. Com 5 slots, no caso, esses 2 equipamentos juntos, eu teria um channel strip. Eu tenho um pré, um equalizador e um compressor Varimu. Com isso aqui eu podia gravar várias vozes. Aliás, eu gravo muita coisa utilizando isso aqui. E é muito legal. A beleza do sistema 500 é ter acesso a circuitos famosos como o do Neve 1073, apesar de aqui não estar o equalizador, e o circuito famoso do Neve 1073 engloba o equalizador também. Aqui eu só tenho o preamp, né? Então aqui eu tenho algo similar a isso, né? Mas a beleza reside nisso, em você poder mesclar equipamentos de marcas diferentes, você customizar um channel strip. Eu podia também usar essa Lauschbox aqui com 6 slots para colocar 6 preamps, como esse API 512V que eu coloquei aqui. E assim eu poderia gravar 6 canais. Ou eu poderia ter só módulos para equalizar, comprimir. Infinitas possibilidades. E quase todos os fabricantes de renome no mercado têm equipamento série 500. E por que vale a pena? Cara, é o seguinte. O que tem na interface, se a gente for pensar para a visão do iniciante, na sua interface, cara, não tem isso aqui, ó. Deixa eu tirar aqui o 512V do slot de novo. Tirei aqui. Isso aqui, ó. Isso aqui que tá aqui. Isso
faz muita diferença. Ó. Transformador, op-amp, transformador. Falando de uma maneira bem tosca, se abrir a sua interface, você não vai encontrar isso. Você vai encontrar algo mais próximo disso aqui, ó. Esse aqui é um preamplificador da Forcell, modelo SMP500. É um preamplificador extremamente clean. Esse é um preamplificador que não tem uma coloração, não tem uma sonoridade óbvia. O que é que esse preamplificador aqui oferece, na real? Ele oferece excelente resposta de transiência, um som que um pré de interface não consegue fazer. Apesar de ser um som limpo, dificilmente um pré de interface vai conseguir chegar perto do que isso aqui oferece em termos de tridimensionalidade, de fidelidade. É um som clean, mas é um som além do que a interface oferece. Eu vou demonstrar para vocês agora duas gravações feitas com o equipamento Série 500. A primeira gravação é uma gravação com o grande Alexandre Vieira, tocando baixo acústico e cantando. E nessa gravação, nos microfones do baixo acústico, eu usei um par de Chandler TG, aqui esse pré, e utilizei na voz esse preamp aqui, ó, o AEA RPQ 500. Eu utilizei um microfone de fita na voz, um KU5A da própria AEA, e apesar dele ser um microfone de fita ativo, eu gosto muito da combinação dele com esse preamp aqui. A voz não tinha um protagonismo assim nessa gravação, a gente fez também de uma maneira bem rápida, mas eu vou demonstrar para vocês o som da captura desses preamps. Ladeira pro mar, na beira do mar eu cantarei. Bom, eu tenho um outro exemplo agora, que é do grande Tarcísio Santos, tocando uma guitarra Archtop. Eu não sei se vocês conhecem esse instrumento. É um instrumento que tem um corpo acústico, mas não é como um violão. O bojo não é tão profundo. Então, assim, é um instrumento que tem um som mais limitado. É difícil de gravar porque ele não tem muito volume, projeta pouco, muito pouco. E é um instrumento que tende a ser muito, assim, médio, ardido. Não é como um violão de aço, sabe? Então, assim, muito difícil de gravar. Nessa hora, você entende por que uma excelente combinação de microfone, um bom microfone, com um bom preamp, se faz necessário, entendeu? Então fica a gente, precisa disso. Não, não precisa de nada, mas, cara, quando você tem isso, a sua vida é mais fácil. Bom, aí como vocês ouviram as performances e cruas, sem nada, certo? Tudo que vocês estão ouvindo não tem nada além de um limiter para dar ganho. Não tem equalização, não tem nada. Agora, vou ligar em linha, porque nesse pré aqui eu posso usar o nível de microfone, que é como está selecionado aqui agora, ou eu posso usar line. Então eu vou usar line, vou usar
o ganho para esse lado aqui. Nota que esse lado aqui que é meio laranja, isso aqui é tudo nível de linha. E pro lado de cá é nível de microfone. Então vou usar aqui como nível de microfone e vou utilizar o equalizador para vocês ouvirem o que isso aqui pode fazer. Ladeira ladeira pro mar, terum, terarendo, 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 terarendo. Na beira do mar eu cantarei. Vou utilizar o retro. Na primeira gravação do Alexandre, eu vou comprimir o baixo acústico utilizando o retro. Ladeira pro mar, terum, terarendo, 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 terarendo. Na beira do mar eu cantarei. E agora, na gravação do Tarcísio, eu vou utilizar esse compressor aqui da IDS, que é um compressor bem legal, um compressor VCA, tipo SSL, né? Ele é um pouco agressivo, né? E não é necessariamente a minha escolha para esse tipo de som. Mas como eu não tenho um Varimu aqui estéreo, para a série 500 o que eu tenho estéreo em termos de compressão é isso aqui, então eu vou utilizar ele para demonstrar para vocês. Eu vou sair dele e vou mandar para um par de Neve 1073 LB, também usando em linha, ao invés de usar no modo de mic. E aí eu quero com isso o quê? Passar o sinal pelos transformadores que tem aqui. Vamos ouvir como soa. Vale a pena para o brasileiro investir no formato? Eu acho que não só para o brasileiro. O brasileiro tem a peculiaridade do custo, né? Da coisa de, pô, tudo pra gente é caro.
Mas até lá fora, pensando, o grande lance é entrar no formato. É gastar o dinheiro no hack. No momento que você gasta o dinheiro no hack, aí pode ser, se você souber comprar, como sempre tudo diz respeito a isso, sabendo comprar, né? Talvez você não ache uma oferta de Lauschbox num preço tão bom, mas você investe no hack, depois você pode encontrar módulos excelentes com preços excelentes. Então, aqui no Brasil, hoje eu tenho visto muitos módulos interessantíssimos com preços excelentes. Esse Chandler que vocês estão vendo aqui, ó, por exemplo, tem uma pessoa aqui que assiste os vídeos do canal, Fernando, não conhecia, ele botou à venda um par disso aqui no Mercado Livre, por um preço excelente. Não dava para deixar passar. E aí, hoje estão aqui. Como tinha essa oportunidade que o Fernando colocou à venda no Mercado Livre, tem outras. Sempre surge. Basta ter paciência. E novos para comprar no Brasil. Pô, ninguém no Brasil vai ter uma oferta, né? Digamos assim, a pronta entrega de diversos módulos. Eu acho que nenhum dos módulos que tem aqui você consegue comprar no Brasil a pronta entrega. Numa loja. A Music Company vende SSL e vende Harrison, que são marcas que têm módulos série 500. Você consegue comprar o bus compressor da SSL nesse formato, você consegue comprar equalizador, o compressor, pré-amp. Então aqui a gente tem uma oferta muito limitada em, digamos assim, revendedores autorizados, né, em lojas. Mas a gente tem um mercado de usados que, apesar de não tão aquecido, ele tem uma oferta considerável. Tem muita gente que tem assim, equipamento série 500 e que às vezes precisa vender por algum motivo. E na hora que essa pessoa vai vender, ela precisa de uma combinação muito peculiar, que é alguém que provavelmente já investiu no sistema e que ainda tem espaço. E aí é que está o lance. É mais difícil vender equipamento 500 no Brasil. Eu vi isso aqui e comprei logo. Talvez ficasse lá um tempo até alguém que realmente conhece as coisas ver que o preço estava muito bom e comprar. Mas o Brasil é mais limitado, né? Em relação a tudo. O dinheiro aqui, tipo, esse módulo custa $1.000. Esse módulo custa $1.200. Esse módulo custa $1.000. Um desse aqui custa 700 e pouco. Ou 800. Esse também. Eita. Esse daqui, você, quando não é mais fabricado, tem uma versão mais nova, mas custa também acho que uns 700, 800 dólares. Esse custa $1.500, não é mais fabricado. Esse, quando era fabricado, custava $2.500. Uma Lauschbox dessa acho que custa 600 e poucos dólares. É uma grana, né, velho? E isso te deixa perto do valor de, digamos assim, alguns equipamentos muito legais em formato RAC 19. Então, tipo, se você comprar um API 512V desse aqui, achar um usado aí por 6, 7 mil, 6, alguma coisa no Mercado Livre, um canal disso aqui, mais o que você vai gastar na Lauschbox, se você achar uma usada em excelente preço, você vai pagar em torno de 4 mil, 4.500, só aí você já gastou 10 mil. 10 mil você acha, às vezes, um Focusrite ISA 430, que é um Channel Strip, tem o pré, o compressor, o equalizador, um bocado de coisa. O som do Focusrite ISA vai ser igual ao do API 512? Não. Não. Mas o Focusrite ISA é um preamp muito legal. Muito legal. Então, eu acho que o lance do Série 500 é para realmente quem gosta de timbre e para quem percebe essas nuances, essas variações. Então, se você está num momento do seu lance com áudio em que você está mais preocupado com função, pô, eu preciso de 8 canais de pré, mas você não pensa ainda o tipo de pré, como aquele pré tem que responder, né? Pô, é pré para quê que você vai usar? Que tipo de sonoridade você gosta, né? Isso já é uma coisa que está numa categoria que é mais difícil da maioria das pessoas justificarem, porque tá num negócio que é uma minúcia, sabe? É um detalhezinho. Então, o que eu curto nisso aqui é que eu consigo usar equipamento de marcas que são tipo assim, cara, um retro, um compressor formato RAC 19 da Retro, é impossível para mim para comprar, cara. É muito caro, sacou? É muito caro. É bom pra caramba. Isso aqui é muito bom. Eu tenho 2 Lauschbox. Se eu pudesse ter mais uma Lauschbox vazia aqui,
Pô, alguém vendendo uma Lauschbox por um preço ridículo e eu tivesse grana para comprar na hora, eu ia comprar. E ia deixar ela ali e ficar esperando ter a oportunidade de comprar mais módulos, porque é uma excelente maneira de ter coisas que soam de uma maneira muito bacana e por um preço que às vezes é muito mais conveniente do que vocês imaginam. Então, assim, eu tenho 10 canais de preamp. A maioria dos preamps que eu tenho no meu estúdio, eu tenho mais de 20 canais, mas eu tenho 10 canais de preamp que são para esse formato aqui. E eu não teria investido essa grana em 10 canais de preamp se eles fossem ruins, cara. Pô, isso aqui soa igual a esse nível aqui? Não, não. Mas é muito bom, cara. É muito legal. Isso aqui é muito bom, cara. Pô, cara, isso aqui é muito bom, sabe? Não tem como você usar isso aqui e dizer que, pô, isso aqui não... Ah, não gostei. Cara, é massa demais. Esse não é um guia definitivo do que comprar, de qual preamp escolher primeiro, nada disso. Não tem essa intenção esse vídeo. Se vocês quiserem que eu faça mais vídeos sobre qualquer um dos módulos aqui, um vídeo mais específico, com mais demonstrações, você pode deixar aqui nos comentários, expressar a sua vontade aí, dizer o que é que você quer ver aqui no canal. Talvez você não esteja considerando fazer um investimento em série 500 neste momento. Ainda assim, eu vou deixar aqui links de produtos novos deste formato que eu encontrei no Mercado Livre. Caso você clique em um desses links, mas não compre o equipamento que está ali, o que é bem provável, né, que aconteça, mas se você permanecer fazendo outras pesquisas no Mercado Livre e, por exemplo, você falou assim, eu vou comprar um guarda-chuva. Se você entrou no Mercado Livre através desse link, é possível que eu receba uma comissão se você fizer qualquer compra no Mercado Livre. Então, isso ajuda muito o canal e eu agradeço se você considerar isso quando for fazer a sua próxima compra. Muito obrigado aos membros do canal. Se você não é membro do canal ainda e quer dar uma força, quer ajudar, me incentivar a continuar produzindo vídeos como esse, que são bem difíceis de encontrar no YouTube do Brasil, eu vou ficar muito contente se você se tornar membro do canal. Muito obrigado a Tarcísio Santos, muito obrigado a Alexandre Vieira, vocês são demais, cara, pessoas super musicais. Eu quero sempre trazer performances musicais para os vídeos aqui do canal, mesmo quando eu estou falando de equipamento. Eu fico grato se vocês seguirem, se vocês procurarem saber sobre o que essas pessoas fazem, né? É muito importante ressaltar que o canal ele é pró-música, música. Eu gosto de música. As pessoas que ficam aí falando de IA, porque a IA vai acabar com o estúdio, cara. No meu estúdio não, cara, porque as pessoas vêm para cá para fazer música. Elas não estão buscando uma fórmula para fazer alguma coisa só ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro é importante, é legal, a gente precisa ganhar dinheiro. Mas não é só isso que move as pessoas. Não é só porque as pessoas, eu não vou fazer com a IA porque é de graça. Não, gente, tem gente que quer tocar, a pessoa quer tocar, a pessoa quer participar, quer viver o processo. Eu estava conversando com o Tarcísio e o Tarcísio falando, tem gente que não compreende que não é sobre o fim, é o processo, sacou? Eu não tô gravando para chegar no final e falar, pô, que som danado. Enquanto tô gravando, eu tô ouvindo música que eu gosto, cara. Eu tô ouvindo gente que eu gosto de ver tocando, performando, eu tô ouvindo música, sacou? Antes de estar pensando em tudo isso aqui, eu tô ouvindo música. E aí, usar isso aqui é importante para fazer com que aquela música ganhe aquela cerejinha a mais. Muito obrigado por tudo, gente, e até o próximo vídeo.